Olá, bom dia a todos, meu nome é Helder Cravo e hoje vamos falar sobre o SolidCam Rotary Finishing. Esta estratégia permite fazer este tipo de peças com gravações, com relevos em redor de uma geometria semi-cilíndrica, ou seja, permite atacar 360 graus em redor de um quarto eixo, de um eixo de rotação, seja ele no eixo X ou no eixo Z. Eixo X para quando é uma fresadora com um quarto eixo em cima da mesa, sobre o eixo Z quando estamos a trabalhar sobre um torno fresa, por exemplo. Este tipo de rolos é particularmente útil para a indústria da cerâmica, na qual é possível fazer vários tipos de gravações para a cerâmica, para a tipografia, para a indústria médica, por exemplo, para fazer rolos de soldadura por ultrassons. Esta operação permite fazer o acabamento em rotação em redor do eixo de rotação ou no sentido do eixo de rotação. Já vamos perceber o que é que isto significa. Permite também controlar a aresta de corte e tem uma relação com o stock, ou pode ter uma relação com o stock. Como é que se processa este movimento quando está no sentido do eixo de rotação? Neste caso, o nosso eixo de rotação é sobre X e, por isso, o movimento que a ferramenta irá ter será precisamente nesse eixo e será projetada uma linha sobre as geometrias selecionadas. Também podemos trabalhar em redor do eixo de rotação. Este é um exemplo claro de como é que podemos, ou qual o resultado final desta mesma operação. O controle de aresta de corte é particularmente útil quando temos ferramentas que não são esféricas ou até mesmo com ferramentas esféricas e queremos utilizar, na medida do possível, a lateral da ferramenta. Nesses casos, vamos dar um side shift. Esta imagem que vemos aqui no nosso canto direito especifica e mostra muito bem o que é que nós estamos a definir. Estamos a definir uma distância em relação ao centro da peça no qual queremos que a nossa ferramenta se desloque, ou seja, ela irá deslocar-se, pelo exemplo que aqui temos, 50 mm em relação ao eixo da peça. Podemos também ver aqui que é particularmente útil para fazer o desbaste. Chamada de atenção aqui que quando utilizamos este tipo de side shift para desbaste, é importante perceber o quanto estamos a enterrar a ferramenta, o quanto estamos a exigir à nossa ferramenta. Terem sempre em atenção que quanto mais incrementarmos verticalmente, lateralmente teremos que reduzir os nossos parâmetros de incremento. O SolidCam tem a capacidade de olhar para o stock e aqui é uma opção do programador. Podemos olhar para o stock e remover todas as linhas que estejam fora deste stock de forma a garantir que conseguimos trabalhar de forma mais eficiente e com o mínimo de tempo possível, naturalmente. Vamos passar então ao software e perceber como podemos fazer tudo isto. Em primeiro lugar, vou direto às operações de acabamento, porque isto é um Rotary Finishing, é suposto ser para acabamento, mas de seguida irei mostrar-vos como podemos manipular esta operação para ter em conta o stock e com isso fazer aqui um desbaste para aproximar o mais possível a nossa peça de forma bastante eficiente. Vamos começar então por criar aqui uma Rotary Finishing. A geometria já está pré-selecionada, é o Target, é exatamente o mesmo nome que temos aqui no Target principal. Podemos deixar aqui um offset, ou seja, vamos deixar a nossa peça com algum material para acabamento. Para já não vou utilizar o side shift, ou seja, não vou deslocar lateralmente a minha ferramenta e vou mostrar-vos os restantes parâmetros. Um dos mais importantes é a estratégia. Se vamos trabalhar com Rotary Finishing ao longo do eixo de rotação ou se vamos trabalhar com o Rotary.
ou seja, em redor do eixo de rotação. Eu, neste caso, prefiro trabalhar quase sempre com o eixo de rotação. Aqui temos que conhecer a nossa máquina. Se for uma máquina que tenha um eixo limitado ou com pouca robustez, talvez esta não seja a melhor estratégia. Mas tendo confiança no nosso quarto eixo, então esta é sem dúvida a estratégia que nos dará um contorno mais limpo e um trajeto mais eficiente, quer em termos de tempo, quer em termos de facilidade de manipulação do trajeto. A ferramenta que vou escolher será uma ferramenta robusta, neste caso uma ferramenta 16 com RAID 3, e os níveis de segurança serão bastante elevados. Estamos aqui com um RAID de 200, não precisaríamos tanto, mas seja como for, vou deixar este valor. Vou só fazer aqui uma pequena alteração. Vou dizer que ao entrar, ela ao incrementar irá incrementar os últimos 10 mm em avanço de trabalho. Ou seja, se houver um bocadinho de material, a velocidade será reduzida e por isso não irá apresentar colisão. No que diz respeito aos parâmetros de topado, de trajeto, um dos principais será a qualidade exigida. Quanto mais qualidade pretendermos, mais tempo irá calcular, mais pontos serão adicionados ao trajeto. Para já vou deixar aqui uma tolerância algo elevada e vou, para que demore o mínimo tempo possível, exagerar aqui o meu Maximum Step Over. Isto, além de demorar menos tempo, irá facilitar a manipulação do trajeto e perceber qual o sentido do trajeto que estou a fazer. O sorting, ou o sentido de corte, vamos escolher uma opção do tipo espiral, ou seja, ele começa de uma ponta, começa a rodar e tem uma entrada e uma saída. Isto é importante porque é mais eficiente desta forma. Podemos trabalhar clockwise ou counterclockwise. Clockwise eu sei que ele vai trabalhar com a lateral da ferramenta. Se eu quiser trabalhar com o fundo da ferramenta, posso escolher o counterclockwise. Como frequentemente o fundo da ferramenta não corta, eu vou escolher clockwise. No entanto, há certas máquinas que têm pouca robustez no spindle. Então, nessas máquinas em que o quarto eixo é mais robusto que o próprio spindle, pode ser interessante trabalhar de baixo para cima, ou seja, incrementar com o fundo da ferramenta. Ainda assim, considero que o clockwise é o mais interessante. Tool Axis Control. Aqui um pormenor muito importante. Podem ver neste caso que o eixo de rotação está sobre X. Se eu escolher Rotary Axis, ele por pré-definição está em Z. Porquê? Porque esta pré-definição é para tornos fresa. Em torno fresa, o eixo C, que é o eixo de rotação por pré-definição, está no sentido de Z. E é muito comum que esteja em Z. Mas como neste caso eu tenho o quarto eixo montado em X, também pode estar montado em Y, menos comum, mas existe. Neste caso eu vou definir que quero que o quarto eixo, a revolução, seja feita ou calculada em redor de X. Tal como no HSS aqui é possível definir links de entrada, nos links é possível definir o que é um gap grande, o que é um gap pequeno e controlar de forma diferenciada cada um dos casos. Evitar colisões com o Ghost Check e depois mais tarde vamos analisar aqui o Multipasses e o Stock Finishing para quando quisermos trabalhar com estoque e múltiplas passagens para, por exemplo, fazer um desbaste. Isto aqui é uma ideia geral da nossa operação. Vamos salvar e calcular e perceber como é que ela se comporta com esta estratégia, com estes parâmetros que acabei de definir. Não esquecer que eu tenho aqui um incremento lateral bastante elevado, é mesmo para ser rápido de calcular. Quero aqui apenas perceber qual o sentido, qual a forma que ele vai utilizar para trabalhar. Podem ver aqui que ele tem apenas uma entrada, uma saída
e protegeu sempre o target. A peça nunca foi de forma alguma danificada. Pode ser difícil de perceber isso com o que temos ali. Podem ver que ele está a incrementar imenso verticalmente ou no eixo da ferramenta. Vou aumentar aqui a velocidade e podemos ver que ele está a fazer aqui um desbaste grosseiro, mas é isso mesmo que é um desbaste da nossa peça. Naturalmente, ou isto seria espuma, ou a ferramenta não aguentaria este tipo de operação. Então, como é que podemos, como podemos melhorar este percurso para ser mais realista, tendo em conta que o nosso material seria alumínio, aço ou algo do género? Atenção que eu vou continuar a dar parâmetros elevados, porque a minha intenção aqui não é dar-vos parâmetros de corte para a vossa máquina em específico ou para o vosso material em específico, mas sim que percebam quais os parâmetros que podem alterar e qual a relação que esses mesmos parâmetros têm com o trajeto da maquinação. Procurar aqui uma vista que seja mais fácil de entender o que está a acontecer. E vamos agora fazer o side shift, ou seja, neste momento a nossa ferramenta ataca perfeitamente na direção de Z, perfeitamente alinhado com o nosso eixo X. Vamos fazer aqui um pequeno side shift. Neste caso não será pequeno porque o nosso diâmetro máximo é 125. O side shift na verdade é um raio, portanto eu vou colocar aqui 50 mm. E com estes 50 mm ele vai calcular o mesmo trajeto, mas com a nossa ferramenta deslocada 50 mm para o lado. Vamos fazer aqui uma simulação em EOSTCAD e podemos ver que existe um contacto lateral. Colocar em Solid Verify para que seja mais fácil de entender. Podem ver aqui que ele está a fazer exatamente o mesmo percurso, sem danificar. Aqui a parte mais importante é que ele transforma o target num STL e garante que a geometria ou que a ferramenta nunca irá danificar a geometria. A geometria está sempre salvaguardada. A geometria da peça está sempre salvaguardada. Porquê o side shift? É neste ponto, no raio máximo, que temos a velocidade periférica máxima. E com esta velocidade periférica máxima é onde conseguimos que o processo de corte seja mais eficiente. Sempre que possível, ou sempre que precisarmos de um bom acabamento, sempre que precisarmos de um ótimo corte, devemos utilizar a lateral da ferramenta. Porquê que utilizamos constantemente esféricas e ferramentas terminadas em boleado? Porque normalmente são aquelas ferramentas que conseguem ir a todo lado, enquanto que as ferramentas de topo raso têm sempre aquele patamar direito e que não conseguem dessa forma perfilar algo que seja côncavo. Continuando então, vamos melhorar o nosso desbaste. Neste momento temos um side shift para garantir que a nossa ferramenta lateralmente consegue fazer o melhor trabalho possível. Vamos agora garantir que ela não parte. Isto é um material algo duro, vamos dizer que é uma madeira, por exemplo, e vamos garantir que vamos fazer 5 passagens, entre elas um espaçamento de 4 mm. Se eu fizer salvar e calcular, o nosso trajeto vai ficar todo bonitinho e muito eficiente a fazer múltiplas passagens, neste caso 5 passagens com 4 mm de diferença entre eles. Podemos ver que o nosso
movimento não está interrompido, ou seja, começa e acaba com uma entrada e uma saída por nível. Ao utilizar o Solid Verify, vamos analisar se ele está a todo momento a cortar ou não. Vamos colocar aqui um pouco mais devagar. E podemos ver que ele tem aqui momentos em que ele faz muito pouco. Agora teríamos duas hipóteses. Ou continuaríamos com este percurso bonito e alterávamos, se calhar, aqui o espaçamento por um pouco menos para garantir que ele, desde o princípio, que cortava material a valer, por assim dizer. Ou então podemos simplesmente dizer, olha, isto na verdade até pode cortar mais do que 5 mm por volta. Ok? Tudo perfeito. E vamos ver que com 5 mm por volta ele já terá muitas zonas onde não tem absolutamente nada para fazer. E nesses casos nós vamos ter que eliminar aqueles movimentos para tentar ser um pouco mais rápidos. Neste momento estamos com 1h04. Atenção que os parâmetros de avanço e rotação não estão afinados, mas é apenas um valor de referência. Vamos ver aqui em Solid Verify. Vamos analisar aqui o estoque e a relação que tem com a ferramenta. Cá está, no início não faz absolutamente nada e só passado um pouco é que vai começar a cortar. Então vamos dizer que queremos evitar cortes que estejam fora do estoque, ou seja, que se houver uma zona onde não está a cortar, esse percurso será removido. Vamos reduzir o offset ou o estoque por 1 mm. Isto significa que ele não irá trabalhar nas zonas onde corte 1 mm ou menos. Com isto, o percurso irá alterar-se consideravelmente, não será tão fluido como está neste percurso neste momento, mas será mais eficiente em termos de tempo. Terá mais levantamentos, naturalmente, mas os levantamentos são em rápido e por isso conseguimos ter um tempo reduzido. Passamos de 1h04 para 57 minutos. Obviamente podemos melhorar, por exemplo, este percurso está excessivamente, está com levantamentos excessivos. Podemos a qualquer momento nos links dizer, ok, tudo o que são gaps ao longo do percurso e que sejam pequenos, vamos unir por blend spline. E vamos dizer que tudo o que forem gaps menores que 50 mm vão seguir esta estratégia do blend spline. Com isto vamos ter um percurso um bocadinho mais eficiente, ou pelo menos mais suavizado, mas há aqui uma série de levantamentos que têm que continuar a existir. Em termos de tempo, até ficou um bocadinho melhor. Obviamente isto não é a forma mais eficiente de desbastar, mas com o Rotary Finishing é a forma possível de o fazer. Naturalmente o que estou aqui a fazer é apenas um desbaste grosseiro, a deixar 5 décimos de material. Obviamente que vai haver zonas onde ele vai deixar muito mais do que 5 décimos de material para remover. No entanto, é possível fazer isto com uma ferramenta de 16, protegendo a ferramenta, garantindo que se ela não estiver a cortar material pelo menos 1 mm ou mais, então vai ignorar aquela zona de trabalho e desta forma conseguimos ser extremamente eficientes mesmo no desbaste. A única coisa que temos de ter aqui em atenção
é que o nosso quarto eixo tem que ser um quarto eixo que seja capaz de lidar com os esforços laterais gerados por esta ferramenta de 16. Após todo o cálculo, o que vai acontecer é que nós vamos ficar com um estoque, neste caso, muito rugoso, mas vamos partir a partir daqui para o acabamento. O acabamento, já vamos utilizar ferramentas consideravelmente mais pequenas, cada vez mais pequenas, e podemos ou não ter em conta o estoque. Neste caso, eu não vou ter em conta o estoque, vou sim passar com uma ferramenta esférica um pouco maior e depois com uma ferramenta especial, que será uma ferramenta com navalhas inclinadas com terminação em esférica, que é a ferramenta mais indicada para o acabamento deste tipo de geometrias. Mas sempre com rotary finishing, ou seja, nas ferramentas que não são esféricas eu estou a aproveitar a sua velocidade de corte máxima com o side shift e com as ferramentas esféricas. Então aí estou a garantir que elas trabalham pelo ponto ideal, que será o ponto central da ferramenta. Apenas por uma única razão, é que o ponto central da ferramenta é aquele que me permite perfilar a nossa peça da melhor forma. Eu posso simplesmente salvar e copiar, mudar a ferramenta, vou-lhe tirar naturalmente também os multipasses, e com os multipasses também vou tirar a Stock Definition, ou seja, ele já não irá ter em conta o stock, ele vai simplesmente calcular diretamente sobre a geometria e não vai excluir nenhum movimento que tenha a ver com que esteja fora, não vai excluir nenhum movimento que esteja fora do stock. Podem ver aqui que temos aqui um percurso relativamente fluido. Há zonas onde ele vai deixar mais material do que outras, naturalmente porque temos um side shift elevado, mas este side shift, mais uma vez, também na ferramenta esférica, permite que a velocidade de corte seja ótima. O que é que quer dizer com isto? Significa que estou a utilizar a ferramenta no seu raio máximo e com isso garantir que o acabamento seja o melhor possível. Eu coloquei em Solid Verify por engano, mais por hábito que outra coisa. Vou voltar ao STCAD porque aqui é mais fácil de visualizar o ponto de contacto desta ferramenta. Sempre tendo em conta a geometria. Naturalmente, com esta orientação de ferramenta, com este side shift, vamos deixar muito material para remover aqui nesta zona. Podemos passar uma vez neste sentido, salvar e copiar, e agora, da mesma forma que é possível dar um side shift positivo, também é possível dar um side shift negativo. Em vez de 25 vou pôr aqui menos 30. Com este menos 30 o que é que vai acontecer? A orientação da ferramenta sobre a peça será ligeiramente diferente e eu vou conseguir chegar a outras zonas que são também necessárias de trabalhar. Podemos ver que agora a zona que foi menos atacada foi esta do nosso lado esquerdo e a nossa zona do lado direito já foi mais atacada, a ferramenta já conseguiu entrar melhor. Isto é para fazer um pré-acabamento com uma ferramenta bastante grossa, uma ferramenta muito grande, mas é um acabamento ou um pré-acabamento muito rápido, algo que normalmente é feito apenas para garantir que a próxima ferramenta, que é a verdadeira ferramenta de acabamento, não encontre muito material que lhe seja fácil de trabalhar.
Por isso, a primeira coisa que eu vou fazer é remover aqui o offset e o side shift, que agora vou para a estratégia de acabamento. Vou só sair sem gravar. Ctrl C, Ctrl V. Ou seja, podemos, além de utilizar o Save and Copy, podemos utilizar as teclas normais do Windows. Vou só remover aqui o Offset e o Side Shift, como estava a dizer. Mudar a ferramenta para a verdadeira ferramenta de acabamento, que é uma ferramenta com uma inclinação de 10 graus nas arestas de corte e com terminação em esfera. Vou reduzir aqui o raio de segurança e o entry já pode ser também reduzido, ou seja, este movimento de entrada e saída, que é um movimento em avanço de trabalho, agora será um pouco reduzido só para garantir tempo. O Maximum Step Over, uma vez que sempre que fazemos uma rotação, a passagem lateral vou também reduzir, não de forma excessiva, para um acabamento real. Isto teria que ser na ordem dos décimo e meio, não mais do que isso, para esta ferramenta, que é uma ferramenta com 0,76 de raio de canto, ou seja, a esfera tem este raio 0,76, step over de 1 mm, espiral, o controle do eixo em redor de eixo X. Todos os outros parâmetros estão desligados, vamos salvar e calcular, e agora naturalmente ele vai calcular algum tempo. No entanto, ele irá calcular isto bastante rápido para a geometria que é. Tem muitas faces, muitos pormenores, e ele consegue fazer este cálculo de forma muito rápida, porque vai agarrar nesta geometria complexa e vai descaracterizá-la através de um STL, ou seja, irá agarrar em todas estas geometrias, transformar em STL, e dado que os STLs são definidos por triângulos, ou seja, tem apenas uma ordem de grandeza, em vez de ser definido por geometrias com várias ordens de grandeza para definir uma curva, é muito mais fácil e rápido de calcular. É a mesma tecnologia utilizada no HSM ou no Pro 3D. E com isso conseguimos ser extremamente rápidos no cálculo do trajeto e depois no cálculo das colisões e como evitar essas mesmas colisões. Tendo a base leve, tudo o resto se torna mais rápido. Por isso, esta descaracterização em modelo STL. E também por isso é importante no Toolpath Parameters definir corretamente qual a tolerância de trabalho que queremos. Sendo um acabamento, é natural que queiramos uma tolerância mais apertada. No entanto, é preciso ter noção que se o fizermos, se apertarmos a tolerância em demasia, tudo se tornará mais difícil de calcular. Não é calcular apenas o trajeto, é calcular também as colisões. Portanto, é um dos parâmetros que mais mexe com o tempo de cálculo, não é simplesmente a passagem lateral, como agora, mas também a tolerância de trajeto, que vai mexer na tolerância do target e naturalmente na tolerância das colisões ou do collision checking. Podemos ver aqui que ele está há 2 minutos e meio a trabalhar, mas grande parte deste tempo foi com o collision checking. E desta forma, de certeza que não vamos ter qualquer tipo de colisão com a nossa peça. Um ponto muitíssimo importante. Está a terminar, está a carregar o trajeto e podemos ver que temos aqui um trajeto fantástico, muito fluido, e que vai acabar a nossa peça de forma ótima. Podemos tentar ver isto com o Solid Verify. Naturalmente ele vai demorar um pouco de tempo a calcular, porque agora tem estoque de 3 operações anteriores para fazer o cálculo, e quando eu fizer play nesta operação,
obviamente que ainda vai ter que calcular mais coisas ainda. Ainda assim, para o tamanho e para o número de features que tem que calcular, é bastante rápido. Vamos ver aqui o nosso dock, eu fiz play e temos aqui a nossa ferramenta a começar a fazer o nosso acabamento. Podemos ver que mesmo assim beneficiaria de um acabamento extra, ou seja, de um incremento lateral um pouco mais fino, porque a ferramenta também tem uma esfera bastante pequena, mas penso que já dá para ver o nível de detalhe que esta geometria tem e que conseguimos com este tipo de operações. Portanto, aqui só não temos uma melhor rugosidade porque a nossa esfera da ferramenta é de 0,76 e o nosso passo lateral é de 1 mm. É natural que deixe aqui uma rugosidade elevada. Com isto, dou por concluído o nosso webinar, no qual foi possível ver como utilizar o Rotary Machining para ganhar um maior rigor dimensional de geometrias extremamente complexas em redor de um quarto eixo, de forma simples com uma estratégia de acabamento como o Rotary Finish. O cálculo é rápido e robusto, como viram, ou seja, não há qualquer colisão com a nossa peça. Podemos garantir que o desbaste ou o pré-acabamento é feito de uma forma rápida, fácil. A programação é exatamente fácil e simples, não tem nada que saber. É definir os passos laterais, dizer a área em que queremos trabalhar e qual o sentido de trabalho. Aqui podemos ter um ou outro pormenor na escolha do valor de side shift, mas tirando isso, é uma programação extremamente simples e fácil. Por hoje é tudo, agradeço a vossa presença, até à próxima.